Jonas Varela na internet, no YouTube. Continuaremos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro do Evangelho segundo São Mateus. Jesus, o Mestre da Justiça. Já na continuação da leitura do quinto livrinho, A Vinda Definitiva do Reino. Parte narrativa, o reino é universal. No seu capítulo 22, em todos os seus 46 versículos. Vamos para a leitura de hoje, não é? Vamos para a leitura. Leitura do capítulo 22 do livro do Evangelho segundo São Mateus. Primeiro tópico, em seus 46 versículos. Primeiro tópico, o novo povo de Deus. Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele dizia: o reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: falem aos convidados que eu já preparei o banquete. Os bois e animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi fazer os seus negócios. E outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa. E lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Segundo tópico, o povo pertence a Deus. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferência a ninguém, porque não levas em conta as aparências. Dize-nos, então,
o que pensas? É lícito ou não é pagar impostos? Repetindo, é lícito ou não é pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que vocês me tentam? Mostrem-me a moeda do imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição nesta moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados, deixaram Jesus e foram embora. Terceiro tópico: Deus comprometido com a vida. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos, deixando a mulher para seu irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, e assim com os 7. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? De fato, todos a tiveram. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. De fato, na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E, quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram impressionadas com o ensinamento de Jesus. Quarto tópico: o centro da vida. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu:
Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Quinto tópico. Jesus está acima de Davi. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou: o que é que vocês acham do Messias? Ele é o filho de quem? Os fariseus responderam: de Davi. Então Jesus disse: como é que Davi, pelo Espírito, o chama Senhor? Quando afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou a fazer perguntas a Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Então, nós voltaremos no nosso próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue ler aqui as explicações, se dá tempo, né? Senão a gente volta no próximo. Vamos ver aqui. Eu acho que não dá não. Vamos fazer o seguinte. Concluímos aqui a leitura da primeira parte, né? Concluímos aqui a leitura do capítulo 22, né? O capítulo 22 do Evangelho segundo São Mateus, né? Justamente nos seus, vamos dizer aqui, 46 versículos, né? E no próximo vídeo nós continuaremos com a leitura das explicações do capítulo 22. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.